convite, é sempre um prazer estar de volta aqui ao Ceará. Estava contando que tem uns estados que caem na vida da gente, e aconteceu isso comigo no Ceará. Eu acho que é meu avô providenciando, porque a vida inteira meu avô falou que a gente era daqui. Minha família mora no Rio já há muitos anos, eu moro em São Paulo. Mas meu avô falava que a gente era daqui, porque é da família dos Frota de Sobral. Então a vida inteira foram os Frota de Sobral. Aí eu falei, vô, eu não paro mais, eu já vim no Ceará nos últimos 12 meses umas 3 vezes. Eu falei, meu Deus do céu, para sair de São Paulo, vocês sabem que é chão, né? É 3 horas, 4 horas quase de viagem. Mas enfim, é um prazer estar aqui novamente. Alguém aqui chegou a fazer um curso em 2016 de Mulheres na Política que eu dei? Foi no Irapuru? Não. Bem, em 2016 a gente fez esse curso, um curso parecido com mulheres. Era um curso na época ligado à Secretaria de Política para as Mulheres, a Nacional. E a ideia era trabalhar com mulheres que pretendiam ser candidatas ou tentando levar mais mulheres candidatas para então a eleição municipal. Não à toa foi há 4 anos atrás, porque a gente tinha essa mesma preocupação. Então, algumas questões procedimentais. A gente, primeiro, desculpa pelo atraso, a nossa ideia é fazer o seguinte: a gente está começando, que horas são agora? Você sabe que eu esqueci o meu relógio? Talvez eu vá pedir para alguém mexer um relógio aqui, 9h10. Tá ótimo. A gente vai começar agora 9h10. A ideia é parar em torno, a gente vê aqui mais ou menos o ritmo, mas em torno de umas 10h30 a gente para, toma café, água, isso tudo, conversa, troca ideia. Depois a gente volta, termina, almoço. A parte da manhã, eu sou formada, eu esqueci de completar umas coisas aqui só para a gente até saber mais ou menos qual vai ser o caminho do dia. Eu sou formada em ciência política. A minha pesquisa é sobre mulher e política. Eu entrevistei mulheres que queriam ser candidatas, entrevistei mulheres eleitas, li tudo e mais um pouco a respeito disso. Eu acabei conhecendo a doutora Flávia, que organizou esse curso, porque eu dou um curso para a Universidade de Colômbia de Nova York, que foi onde eu estudei parte do meu doutorado também, para pesquisar a mulher na política. Ao longo da apresentação eu vou contando um pouquinho mais o que a gente foi aprendendo, o que eu fui aprendendo ao longo dessa apresentação. Então, de manhã, a nossa ideia aqui é passar um pouco do que é a mulher na política, a mulher no país, para a gente tentar começar a pensar reflexões. Não é uma parte super prática. Às vezes as pessoas vão olhar e dizer assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu quero saber como faz minha campanha. Isso vai chegar, isso é para dar como se fosse um embasamento teórico. A parte da tarde, aí já vai ser mais mão na massa, que eu vou aproveitar um outro conhecimento que eu tive, que foi desses anos de experiência como jornalista e como professora de media training, porque aí a gente vai ser mais um mão na massa mesmo, aprender como falar, como fazer vídeo, como é que a gente vai construir um discurso e tudo isso. Isso é mais no meio da tarde. Outra coisa importante, aqui considerem que vocês estão tendo uma aula de um curso. Então, não é uma palestra. Então, podem interromper, levantar a mão, fazer comentário, contar a experiência de uma, às vezes a experiência de outra. Se não der para fazer aquela inserção naquela hora, eu vou falar, agora não dá, vamos falar daqui a pouco, e por aí vai, mas não se sintam tolhidas em falar. É muito importante. Esse curso eu dei no Paraná também. As experiências, quando as mulheres trazem, vocês são mulheres com experiência, então vocês também vão acrescentar, porque vocês têm muito dessa vivência da política. Então, acho que estamos combinados. Outra coisa, se puder botar o celular no silencioso, eu agradeço. E, claro, todo mundo tem que, enfim, já sei que todo mundo tem que ficar, tem texto, tem não sei o quê, então, bora lá. Essa parte eu já não vou mais cuidar, só peço realmente se puder ficar no silencioso. Vamos começar, então. Então, vou fazer a primeira pergunta que eu sempre faço. Quem aqui já se candidatou? Temos 4, então. Quem pretende se candidatar? Então, eu vou ter que fazer a outra pergunta. Aí vocês falem só um pouquinho alto, para a gente passar o microfone. Quem não pretende se candidatar, por que veio? Pode falar, não é uma cobrança, é só uma pergunta. Eu vim por 2 motivos.
é o tema da minha monografia. Ah, tá bom. Então temos uma com interesse acadêmico. Quem mais? Eu tenho um esposo que é vereador atualmente e, assim, eu gostaria de conhecer mais essa visão política pelo lado mulher, porque eu vejo muito na questão do trabalho dele, mas, assim, eu acho que aqui eu ia ganhar experiência no esmiuçado no que de fato é a política, porque, assim, a vivência hoje que eu tenho é que as pessoas veem a política como uma bala de escape, né? Quer recurso, quer dinheiro, mas não quer o que de fato a política vem trazendo, que são as cobranças, que são as petições, o que de fato a política tem que trazer dentro do município. Então eu queria ver isso com o olhar feminino, para poder somar com ele, porque eu sei que ele faz um trabalho muito bom. Ah, mas já pode fazer a candidatura em dupla. E você lá atrás, que levantou o braço, você veio? Estou escrevendo uma dissertação de mestrado sobre esse tema. E um dos tópicos da minha dissertação é justamente esse processo de inserção da mulher na política. Ah, entendi. Então temos dois interesses acadêmicos aqui. A primeira vez que eu dei esse curso em São Paulo, eu dei esse curso em São Paulo, é parecido, né? Não foi o mesmo. Dei em Manaus, era muito interessante, porque o curso em São Paulo era quase uma mulher que queria se candidatar, uma sala lotada e quase uma mulher, e eu falava assim, mas como assim? E era muita gente fazendo campanha de homem. Mulheres que faziam campanha de homem. Então, de 2016 para cá, já houve uma mudança muito grande. E eu vou vendo isso ano a ano. Eu dou essa aula do curso de Colômbia, que é para mulheres públicas servidoras, servidoras públicas mulheres. Falei a ordem em inglês. Alguém aqui é servidora pública? Ó, pode se inscrever no curso ano que vem. É um curso bem bacana. Talvez a Flávia conte um pouquinho mais à tarde. Agora acabou de selecionar a turma. Ele faz tipo uma rede de mulheres. E cada ano eu vejo essa mudança nas mulheres, de como as agendas estão mudando, as pautas estão mudando e realmente tem mais mulheres interessadas. O que a gente ainda não conseguiu convencer a contento foram dois grupos. Os partidos e os eleitores. Eleitoras, né? Mas enfim, só a gente vai conversar um pouquinho. Se alguma coisa não ficar muito clara, a gente para, a gente recomeça e por aí vai. É um pouquinho longo, mas a gente vai, enfim, vai trabalhando aqui. Eu também, qualquer coisa, eu viro cambalhota e a gente dá uma agitada aqui. Se tiver todo mundo com sono, a gente levanta, faz aula em pé. Vamos lá. Eu sempre gosto de começar mostrando um pouquinho dessas imagens aqui. Como eu estava falando para vocês, o mundo mudou, né? Então, aqui, ó, essas mulheres foi uma eleição histórica que teve nos Estados Unidos. Então, tem um monte de mulher ali. As mulheres já participam do exército, que era uma coisa que não acontecia até muito pouco tempo. E as mulheres ali, ó, tá todo mundo protestando, ou seja, no movimento social, as mulheres estão na rua. Pois é, só que quando a gente vai ver as imagens, ó, olha essa imagem aqui da política internacional. Eu sempre sugiro para as pessoas verem assim, tentar achar uma mulher aqui, ó. Isso aí acho que é a posse do Trump. Ó, tem uma loura aqui. Tem uma loura ali, né? Atrás desse. Meio ruiva ali, meio um louro pintado. E o que é outra coisa que a gente não vê nessa foto? Só gente branca, né? Também, a gente não vê muita diversidade. Nos Estados Unidos, que todo mundo é assim. Aí você olha no Brasil, aqui. Essa foi a inauguração da última legislatura. Tem mulher também, né? Tem uma ali, tem uma aqui. Agora olha a quantidade de homem. A gente ainda tem esses espaços. 52% do eleitorado, as mulheres, mas somos subrepresentadas. Isso aqui e praticamente no mundo todo. É que o Brasil é muito pior. O mesmo número do Brasil. 52% do eleitorado são mulheres, mas subrepresentadas nas casas legislativas. Em todas as casas. E pior na majoritária. A gente é pior na majoritária. Então a gente tem isso. E aí quando a gente vai olhar, ó, quem são as pessoas mais ricas do mundo? São todos homens também. E se você olhar assim, eu podia fazer isso ad infinito, tá? Conselho de empresa, presidente de empresa, e todo mundo ia mais ou menos chegar nesse ponto.
Eu vou ter que pegar meu celular daqui a pouco para ver a hora, porque eu esqueci meu relógio de São Paulo. Para ir controlando a hora. Se qualquer coisa, eu mando alguém aí me ajudar. Depois eu peço a doutora para me ajudar. Vamos lá. Quando a gente faz a pesquisa sobre os CEOs, CEOs são os presidentes de empresa. Aí você faz pesquisa no Google, bota CEO, repara. Aqui, ó, você bota assim, olha como aparece. Só homem, né? Aí aparece ali aquele cara que já morreu, cara da GM, são os presidentes de empresa. Mas está aparecendo uma mulher, alguém já viu daí de longe? A Barbie. Gente, a Barbie é a única CEO. Quando você faz a pesquisa dos presidentes de empresa, é uma Barbie que veste assim de terninho, aí chama Barbie CEO. Você não tem, a gente não tem, a gente teria que puxar aqui muito exemplo. Uma das pesquisas que eu fiz eram com mulheres que faziam cursos desses como vocês. E aí eu perguntava assim, quem é a pessoa, eu nem botava mulher nem homem de propósito, quem é a pessoa que te inspira na política? É muito difícil. Quando a gente fecha o olho, eu estou puxando o treinamento da tarde, quando a gente fecha o olho para pensar, a gente pensa no político. É difícil a gente pensar de uma mulher da política, porque é a nossa referência. A vida inteira a gente pensou assim. Não é? O pessoal fala assim, mas fulano, eu gosto de dizer isso assim, todo mundo em algum momento tem o viés machista, o viés racista, porque nós fomos criados assim, não é culpa de ninguém. Culpa é a gente não estar refletindo sobre isso, não querer mudar. Aí isso é outra... Mas quando a gente fecha o olho, é difícil a gente pensar numa mulher. A gente até pensa, às vezes, em mulher em movimento social, mulheres que fazem ação social, mas é difícil a gente pensar numa mulher, porque a nossa imagem da cabeça é essa daqui, ó. É essa, é dos homens de terno. Quando a gente pensa num político, é no homem de terno que a gente pensa. Então, quem é hoje a mulher brasileira? Uma coisa importante. Mulher tem que ser eleita só para fazer política de mulher? Não. Né? Mulher, na prática, assim funciona. Porque você chega no Congresso, se você é deputada federal, ou se você está em qualquer casa legislativa, todo mundo quer que a mulher cuide de quê? O que vocês acham? Querem que a mulher cuide? Mas aí é o que é? Por exemplo, interesses femininos. O que seriam interesses femininos numa casa legislativa? Saúde, educação, o que mais? Assistência social, infantil. Porque entende-se que a mulher, para ela, tem que ter o lugar do cuidado. Entende-se que o homem vai ter outro lugar. Ele vai ter o lugar do quê? Do poder, do dinheiro. E política, gente, está diretamente relacionada a poder. Então não tem como as pessoas não fazerem essa associação. Então uma mulher que se elege, ela muitas vezes vão entender, vou tirar esse play, que ela vai ter que ter esse papel de cuidar das coisas de mulher. Mas mulher não tem que ser eleita só para mulher. É só para explicar um pouquinho esse contexto, porque eu acho que é importante todas sabermos de quem que a gente está falando quando a gente está falando dessa mulher brasileira. Como a colega ali mesmo falou, se são 52% da população, é mais de 100 milhões de pessoas, é gente pra caramba. Então ela é uma população diversa. Acho que ela tem características sobre as quais a gente pode conversar um pouquinho. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó? Você não errou no número, nem eu. Imagina, você falou um aqui, eu falei outro. O Brasil nasce no mundo, por alguma razão que ninguém sabe explicar, nasce mais menino que menina. No mundo. É assim. Dizem que é a evolução da espécie. Bateria baixa. Vou continuar falando assim até que alguém apareça. Vocês me ouvem? Sim. Tá bom. Então é o seguinte. No mundo, você tem homens até 27, nascem mais homens. Até 25 anos. No Brasil, a maioria das pessoas é homem. O que vai acontecendo depois? A violência vai perdendo É a tal da morte por causas externas. Eu falo que até a morte tem isso que eu chamo de viés de gênero. Sabe por quê? Os homens morrem na rua. As mulheres são mortas em casa. Então todo mundo fala assim, feminicídio... quem é contra essas campanhas de feminicídio fala assim, mas morre muito mais homem. Vocês acham que é verdade ou mentira que morre mais homem? É verdade, morre muito mais homem.
Só que o que acontece? As mulheres morrem dentro de casa. Por isso que eu falo que tem um viés, uma seleção de gênero. Porque a mulher fica dentro de casa. Então a mulher é morta pelo seu companheiro. E o homem é morto na rua. De acidente, de assassinato, de, enfim, se meter. E por que muitas vezes tem mais homem no crime? Entre outras razões. Porque é ele que vai buscar o dinheiro. Porque a mulher tem que ficar em casa. Eu não tô, olha só, eu não estou considerando, claro, que tem índole, nem todo mundo precisa ir para o crime. É só para explicar assim, como isso que é dado no nosso nascimento. Onde eu li isso, eu falei, meu Deus! No nosso nascimento, a gente ganha uma tarja. Normalmente dada por o quê? O que dão pra gente quando a gente nasce? A primeira coisa, além de dizer menino ou menina. O nome. Então, se eu olho uma ficha de emprego e está escrito Joana e não João, na minha cabeça eu já penso um monte de coisa da Joana e um monte de coisa do João. É só vocês fazerem, enfim, qualquer exercício aí de pensar. Quem pensa, vocês recebem um currículo e está escrito Joana tem 2 filhos e João tem 2 filhos. Se você vai fazer uma seleção, você vai pensar, a Joana tem 2 filhos, vai ser difícil, porque ela vai ter que sair para cuidar das crianças, não sei o quê. E a gente não pensa mesmo do João, porque a gente vai pensar que o João está casado com uma Josefa, que por sua vez vai resolver o problema do João. E é isso, uma parte do que as pessoas pensam na política também. A gente vai chegar lá. Mas era só para contar isso, que os homens são maioria no Brasil até 25 anos, depois eles começam a morrer e as mulheres vão nos sobrando. Tanto que quando você vê lá em cima, e também mulher tem aquele maior cuidado com saúde, mulher vai fazer preventivo todo ano, ou muita mulher, e aí vai rendendo a mulher. Porque também é o seguinte, quem sobrevive até a velhice, de um modo geral, é quem tem renda maior. Não é, mas eu conheço uma pessoa muito pobre que morava na roça. Vai acontecer. Mas o dinheiro ajuda a sobrevivência. É cruel, mas é verdade. As mulheres brasileiras são 53% negras e 46% brancas. O outro que não completa aí é, sobretudo, indígenas. Negra, quando a gente está usando essa palavra negra, que normalmente, dependendo do movimento, é a palavra que usa, isso varia, mas normalmente é a palavra mais usada. O IBGE não tem, o IBGE, que é o nosso instituto de pesquisa, não tem essa classificação negra. Ele tem 2 classificações, que é preta e parda. Então, a maior parte do grupo preto e pardo é quem se autodeclara parda. Outra coisa importante, não sei se todo mundo aqui está ciente, mas é sempre bom saber, vocês vão ser mulheres da política, vocês vão falar, vocês vão estar fazendo discursos, então é muito importante, esses temas são muito importantes hoje em dia. É o seguinte, no Brasil, o que vale é a autodeclaração. Você pode ter 35, seu pai, sua mãe, é branco. Se você falou, eu sou negra, essa é a regra brasileira. Você pode achar o que você quiser, vai na sua casa, comenta com seu vizinho, mas publicamente a regra é autodeclaração. A pessoa falou que ela é. E vale isso para preto, para pardo, para branco e para índio. E japonês. Por gênero agora. Hã? E por gênero. Não, e gênero agora também tem isso. Não é o recenseador que te fala, é quem... Até aproveitando aqui, eu gosto dessas aulas também, porque é bom, às vezes, para a gente passar alguns conceitos que as pessoas... nem todo mundo conhece, muita gente conhece, nem todo mundo conhece. A gente tem no Brasil o nome social, obrigada. Tá tentando a minha segunda palavra. O nome social, que é o nome da pessoa. Então, isso não é assim, fulana que se chama tal do documento e o nome social é Joana. Se chama João no documento, o nome social. Não, o nome dela é Joana. Como vai ser no documento, isso é um outro problema, mas não é um problema para vocês. Conceito de cisgênero. Cisgênero é quem não é transgênero. É esses conceitos que as pessoas estão conversando. Então, se alguém fala assim, fulano é cis, fulano é cis, é quem não é trans. Assim, grosso modo, tá? A gente tem várias outras, mas acho que para vocês é muito importante. E eu acho que essa é uma agenda muito importante hoje no Brasil, porque a gente vai conversar bastante sobre isso à tarde. Toda essa coisa de como eles conseguem filmar, como as pessoas podem fazer um escracho público de vocês em algumas situações que vocês podem se colocar em situação de campanha. Então, a maioria
a maioria das mulheres brasileiras é negra, autodeclarada negra. Negra, aí incluindo preta e parda, sempre lembrando da autodeclaração. A expectativa de vida é de 78,2 anos, em média, e a dos homens, olha a diferença, é 71. Os homens morrem, em média, muito mais cedo. E eu queria chamar a atenção para isso aqui. Olha como é que mudou nesses anos. A gente tem mais 26 anos de diferença de expectativa de vida para as mulheres. O que isso significa? No passado, era muito importante a gente ter políticas para as mulheres focadas em creche. Ainda é, na verdade, porque a gente não resolveu esse problema, mas creche, criança, alfabetização. Hoje em dia, a gente não pode esquecer das políticas para as mulheres idosas, que é uma coisa que a gente sempre pensou menos. O que vai gastar muito mais? Saúde. Cuidadora, gente, cuidadora. A gente pensa na creche e esquece do asilo. E cada vez mais o país vai precisar. É porque a gente tinha que ter suprido a creche, a escola, para poder estar pensando no asilo agora, que é o que está acontecendo nos países europeus. Como a gente não supriu a creche, a gente está pensando na creche e vai ter que começar a pensar no asilo. Porque aqui todo mundo sabe, quem tem mãe, quem tem avó, o trabalho do cuidado é um trabalho caríssimo. E cai nas costas de quem? Da família e muitas vezes da mulher. Então, como é que eu vou querer que a mulher... Eu sempre falo isso assim. Eu conheci uma prefeita, ela tinha sido já prefeita de uma cidade do Espírito Santo. E ela falava, ela foi dar o testemunho dela, contar a história dela, e ela contava o seguinte: não, eu acordava cedo, 5 horas da manhã, ia capinar, depois de capinar eu tirava o leite da vaca, depois eu fazia o café da manhã dos meus filhos, aí depois estava tudo arrumado, eu ia para a prefeitura. Aí eu falei: dona Bertina, e a senhora dormia? Umas 4 horas. Então, assim, eu falei, como é que é muito difícil, eu confesso a vocês que é muito difícil convencer a mulher de entrar na política. Eu olho e falo assim, se você tem uma rotina dessa jornada, né, do trabalho doméstico tão gigantesca, é muito complicado você entrar nesse processo, porque não é... Ninguém acorda prefeita, né? Você tem que ir em várias reuniões do partido, convencer o partido a te botar candidata. Então, assim, é muita missão ali naquele processo. Então, falando um pouquinho aqui quem são as da pobreza, né? A minha orientadora, essa com quem eu escrevi o livro, ela costuma falar que a pobreza no Brasil é uma mulher, mãe solo e negra. Porque normalmente é ali que está concentrada a maior. O que é importante vocês saberem disso? Porque não é que a mulher, vou repetir isso, não é que a mulher vai só fazer política para a mulher, mas a mulher tem que estar consciente disso, porque essa é a ponta mais vulnerável que você vai ter. E vai ser uma mulher. Então, aqui, ó, só para mostrar. Isso aqui são os diferentes tipos de casa e o que está abaixo da linha de pobreza. Quando se trata de uma casa com uma mulher preta ou parda, negra, sem cônjuge, mãe solo, e com filhos, 65%, que é o número que está aqui, ó, 65% estão abaixo da linha de pobreza. Isso significa que não tem condição de fornecer para si mesmo e para seus filhos alimentação suficiente. Quando essa mulher não é negra, é uma mulher branca, portanto, 60% estão abaixo da linha de pobreza, 58,9%. Então, assim, a mãe solo é um dos pontos de maior, que a gente olha, né, de maior vulnerabilidade, que a gente chama. Não por incompetência dela, por isso, assim, eu acho que é muito doído quando qualquer pessoa fala a mãe solo é uma batalhadora, uma mulher que está ali lutando muito fortemente contra a pobreza. Por quê? Ela não tem alguém para dividir as contas. Em tese, quando você tem um companheiro ou uma companheira, você tem alguém para dividir as contas, você não tem. Você tem só uma renda na família. Ela tem que dar conta de todos os processos e ainda tem que trabalhar fora para garantir a renda dessa família. Então, não é à toa que muita política, por exemplo, tenta focar nelas, como a gente vai falar um pouco mais adiante, nas políticas para a mulher. A distribuição aqui de mulheres abaixo da linha de pobreza, tá vendo? Ó? Quando você vai olhar total de mulheres abaixo da linha de pobreza. Isso tudo aqui é negra, ó, preta e parda. As brancas abaixo da linha de pobreza são bem menos. Quando você pega o total, tá? Essa é um pouco da pirâmide, que era o que eu estava explicando para vocês. Essa pirâmide que tem vindo ali atrás.
que é, tá vendo? Aqui são os homens e aqui são as mulheres. Sabe por que a gente bota gráfico de homem e mulher assim agora? Agora já desde muitos anos. Sabe por que tá tudo em azul? Pra gente tirar o viés da cor. Pra gente parar de associar a cor. Todo o esforço agora é para você parar de associar tudo que seja determinístico. Por quê? Para tentar tirar o viés da pessoa de achar que uma mulher não pode participar da política ou não pode participar das diretorias ou o que seja. Então, só para mostrar, tá vendo aqui, ó? Nós vamos sobrando aqui, ó. Repara, aqui é o percentual de homem, aqui é o tanto de mulher. Tá vendo? Mulher vai sobrando nesse processo. Continua um pouco machista, né? Não botou rosa e pink. Vou botar. Boa. Gostei. Ou então lilás, É boa, vou botar. Não, tá bom. É boa. Obrigada. Boa sugestão, vou botar. Porque aí eu gosto mais, entendeu? Porque eu acho que a gente já pode usar azul. Mas homem usar rosa, né, não? Lilás, então. Hã? Já fica bonito. Já é consciente de nós. Ó. De nós. E você sabe que esse negócio da participação dos homens, que tem muita mulher que não gosta. E eu falo assim, olha só, se a gente não começar a discutir o que os homens fazem, a gente não vai conseguir espaço nenhum. Eu sempre uso um argumento que é o seguinte: nós temos 513 deputados federais. Isso serve para podia falar quantos deputados estaduais tem. O que precisa acontecer para entrar mais uma mulher nos 513? Quem tem que sair? Para aumentar esse percentual só tem um jeito. E alguém quer largar osso de poder? Ninguém. Eu sempre falo, expandir direito é relativamente fácil. Aí você expande direito ad infinito, aí você sobrecarrega a justiça, aí vai expandindo direito, né? Desde que não esbarre no outro, você vai expandindo. Não, vamos dar mais direito aqui, mais direito cá. Agora, você compartilhar, dividir poder, os homens têm muito mais dificuldade. Pode falar. E aí vai bater de encontro. Bom dia, né? Bom dia. Nós temos um direito de 30% de percentual dentro dos partidos. E por que não já estabeleceu 30% dentro das câmaras? Né? Por que não dentro da Câmara, por que não dentro do Legislativo, 30% de mulheres? A lei não fala sobre isso. Não, a nossa cota é uma cota da candidatura, ela começou... Porque tem, as cotas variam, a gente vai chegar lá, mas assim, eu vou falar e depois a gente vai aprofundar nesse assunto. Que é o quê? Cada país conseguiu negociar um determinado tipo de cota. A gente não consegue entender por que no Brasil, a gente não consegue entender quando eu falo assim, inclusive eu tentei pesquisar isso, tentar entender o que estava acontecendo. Por que no Brasil a gente negociou, qual foi a nossa dificuldade tão grande de negociar cota? Por exemplo, o Chile agora está votando paridade, o México votou paridade. No México funciona assim, sai uma... por exemplo, o presidente resolveu, no meio do ano passado, refazer o gabinete dele, mudar os ministros. Aí ele tirou uma mulher do meio ambiente. Ele tirou uma mulher do meio ambiente, significa que ou ele vai botar outra mulher ali, ou ele vai ter que tirar um outro homem, porque ele tem que ter paridade por lei. Então é na entrada. Aí tem outros países que, acho que nos países escandinavos, alguns deles, o percentual é dentro do partido. Então, você tem que ter um percentual de mulheres registradas no partido. Não é o caso no Brasil, porque no Brasil a gente tem partido meio a meio filiado. É uma coisa que ninguém entende também. O Brasil é meio a meio filiados, exceto o Partido Novo, que tem uns 70... Alguém aqui é do Novo? Porque eu estou mandando esse recado do Partido Novo para todo quanto é lado. Já falei até eles têm uma deputada federal, eu falei, vocês têm que mudar isso. Eles têm uma filiação... O Novo é interessante a história, esse detalhe do Novo. O Novo, quando começa o partido, o Novo, ele não aceita o financiamento do Estado. Ele não recebe o fundo partidário. E aí, o que acontece? E para ser filiado, você tem que pagar. Quando você pede para a mulher pagar, a mulher tem uma renda menor que o homem. Então, é muito difícil o Novo conseguir filiar da mulher. Eles estão tentando ver como fazer isso lá dentro, porque é o único partido que tem, assim, 70%, 80% de homem e 20% de mulher. É um partido que tem pouquinha mulher filiada. Ele até elegeu deputada e tal, mas ele tem pouca mulher filiada. Mas só para te explicar o seguinte, tem lugares, países em que o partido é que faz essa cota do percentual.
No Brasil, a gente ainda está numa etapa que a gente ainda está tendo que negociar muita coisa. A gente está arriscando perder essa cota. Tudo ainda está muito... Arriscando, o que eu quero dizer, eu não sei se você lembra, no ano passado, começou um movimento por causa das laranjas, começaram um movimento de tentar acabar com a cota. Então, agora o Chile, por exemplo, está negociando paridade. A gente vai ver aqui, a América Latina é das melhores regiões do mundo em representação feminina, exceto, que lindo país, Brasil. A gente não está assim, não é que nem, por exemplo, o mundo todo tem muita desigualdade, a América Latina tem muita desigualdade, o Brasil também, a América Latina tem muitos problemas que o Brasil tem também, mas nesse caso é mais nosso. A gente já vai voltar lá e aí eu vou explicar um pouquinho melhor como funciona a cota. Então, só para explicar um pouquinho o que acontece, um outro aspecto do viés de gênero, quando você pensa na população que não estudava. Aqui a gente está olhando um dos problemas mais graves que o Brasil enfrenta hoje em relação ao gênero feminino é a questão das meninas que engravidam cedo. Essa questão ainda tem. Ninguém mais tem muito filho. Quer dizer, ninguém não, muita gente tem. Mas quando fala assim, ai, pobre tem muito filho. Nem pobre, em média, mais tem tanto filho no Brasil. Nem pobre. A gente vai ter o problema oposto, por isso vocês viram o negócio todo da reforma da Previdência, aquele argumento todo que usaram, é porque a nossa população está envelhecendo. Isso é uma outra aula, outro dia. Mas só para explicar o seguinte, as meninas e os meninos, as nossas meninas e nossos meninos do ensino médio saem da escola, eles abandonam a escola. Por razões diferentes. E isso eu acho que mostra bem, ó. Os meninos, aqui sim é azul e amarelo. Os meninos saem porque estão trabalhando ou estão procurando emprego. E as meninas saem porque elas vão fazer os afazeres domésticos. Então, é aquele problema que eu sei que, enfim, não é uma exclusividade, mas aqui também é um problema que é dos casamentos infantis. Eu sei que na época das nossas avós, às vezes até na nossa época, as pessoas casavam com 17 anos, mas hoje isso tem um nome, isso é casamento infantil. Até 18 anos, 21 acho que ele precisa da maioridade, eu não tenho certeza, se alguém que souber me conte, mas você tenta combater por quê? Porque a partir do momento que a mulher tem filho, a gente vai ver isso mais adiante, isso muda a inserção dela no mercado de trabalho. E claro, no mercado da política e tudo isso que for. Então, só para mostrar, mas tem uma coisa muito interessante, ó. Os meninos não querem voltar. Aqui é quem não quer voltar. As meninas, ainda 80% delas querem voltar. Mesmo cuidando da fazer doméstico, mesmo cuidando da criança. Por quê? Porque a mulher entende que ela tem que estudar mais. Se ela tiver que, a mulher entendeu já, isso já está introjetado de alguma maneira na cabeça das mulheres, de que o estudo tem seu valor. Então, essa etapa, eu costumo falar que algumas etapas a gente já passou. É que nem assim, a gente já consegue ver que é barbárie se tem um casal gay e tem que matar o casal gay. Não tem mais isso. A gente já passou essa etapa. Então, as meninas já estão entendendo que tem importância no estudo. Então, falando um pouquinho, essa imagem aqui da executiva, mas o que eu acho muito interessante dessa imagem, que é uma executiva, né, o carrinho de bebê ali, não sei o que e tal, eu acho muito interessante como ela se repete em várias classes sociais. Porque se tem uma coisa que é estável no Brasil, é o quanto as mulheres gastam mais com o trabalho doméstico e o homem gasta menos. E isso vale para todas as classes, inclusive para as mulheres que podem contratar outras mulheres para cuidarem das suas casas. Porque quando a mulher contrata outra mulher, ela tem que saber se tem comida. E assim, é muito raro. Não, é ele que cuida da comida aqui em casa para saber se vai fazer. Ela cuida do gerenciamento. Então, sempre tem. Eu quero dizer o seguinte: a mulher mais rica, da classe mais alta, de maior renda, ela vai gastar menos tempo cuidando da casa que a mulher pobre. Porém, ela vai gastar mais tempo que o homem que estiver com ela. Essa relação é muito comum. É muito comum não, e ela se repete e os dados mostram. Então, o que acontece? Em 40, a média de filhos no Brasil era de 6,3 por mulher. Então, isso significa que nos anos 40 tinha mulher que tinha 10, tinha mulher que tinha 15, e a gente chegava nesse 6,3. Em 2015, a média é de 1,72.
Ainda a média para mulheres de renda mais baixa é de 2 filhos por pessoa. Isso significa que tem gente que está tendo 0, e gente que está tendo 5, e gente que está tendo 1, e aí vai fazendo a média. A mulher aumenta a participação no mercado de trabalho intensamente nos anos 70. É impressionante, assim, a mulher ela sai de um ponto que ela não trabalhava, nos anos 70, de repente ela aumenta essa entrada no mercado de trabalho, e ela está quase o mesmo percentual de mulheres e homens no mercado de trabalho. Isso significa que a mulher entrou no mercado de trabalho, mas ela não deixou de fazer o trabalho doméstico. Os dados mostram isso, né? Que você aumentou muito. O que está acontecendo? Que nem minha amiga Albertina, está todo mundo dormindo menos, né? As mulheres. Porque se você aumenta muito, você diminui um pouco o trabalho com a criança, mas tem isso. E esse dado que eu acho também é muito importante hoje em dia, já há muitos anos, as mulheres têm mais anos de estudo e são mais mulheres formadas no ensino superior. Também são mais mulheres que têm mestrado e são mais mulheres que têm doutorado. Mas como a gente tem o estoque, ou seja, já tinha mais homem antes, agora é mais mulher. Gente, eu sei que às vezes é muito número. Fiquem com a informação, não fiquem com o número. O número é só para mostrar que é isso mesmo, mas guardem a informação, porque eu acho que o mais importante é a gente saber, as mulheres são mais educadas hoje, mais educadas no sentido da educação formal. As mulheres têm mais educação formal hoje em dia. Não está dando para ver, mas é exatamente o que eu estava falando aqui. Olha só. É o seguinte. Fizeram uma conta sobre o que é o trabalho pago e o que é o trabalho não pago. Alguém sabe o que é o trabalho não pago? É o que a gente faz em casa, né? Só que nisso inclui outras coisas também, que a gente às vezes esquece. Voluntário, mas não, as outras coisas às vezes faz em casa aqui. Quem tem filho? Quem tem filho aqui? Quem participa do grupo de WhatsApp da escola? E quem tem marido que participa do grupo de WhatsApp da escola? Os grupos, eu vejo assim, grupo de mães do colégio não sei qual. Meus filhos estudam em São Paulo num colégio super moderno, todo mundo muito preocupado. Aí eu fui na reunião semana passada, 7h30 da manhã, só tinha mãe. Aí a diretora falava, porque as mães, lá pelas tantas eu levantei a mão e falei assim, e os pais? Não adianta ser moderno, gente, olha só, patriarcado, esse negócio que falam, né, do machismo, não sei o quê. O machismo está introjetado na gente de um jeito que a gente, olha, eu vou te falar, é que nem aquelas manchas de roupa que você lava, não sai encardido. Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco do que é esse trabalho pago. Aí, vou falar de outra coisa também. Todo mundo fala assim, mas você vai odiar o homem? Não. No meu caso, sou casada com um homem, não odeio o homem, ao contrário, eu só quero que eles venham ver e participar. É um convite, doutor. É um convite para o senhor. Negocia. Você lava a louça, ela prepara o jantar, a gente pode ir negociando na vida lá. E às vezes também tem mulheres, tem casais que você negocia que o homem está trabalhando e a mulher não. A única coisa que eu falo é que a gente tem que começar a poder negociar o oposto também. Né? Lá fora isso já acontece com mais frequência. Mas o trabalho fora é menos cansativo do que o de casa, porque não para, né? Tem isso. Você trabalha muito mais. Mas eu acho que às vezes, o que eu acho que é ruim na nossa sociedade é o determinismo. Que é o quê? Lá fora já tem mulher. Eu conheci uma mulher que era editora-chefe do New York Times. Ela teve que vir passar um fim de semana no Rio de Janeiro e eu fiquei meio de guia turístico dela. E ela contou isso. O marido dela cuidava das crianças e dos cachorros. Era uma negociação. Os casais podem negociar. As pessoas podem negociar. Às vezes a carreira de um está deslanchando. Qual é a questão que eu vejo da gente aqui? A gente sempre entende que a carreira do homem é mais importante. Teve uma pesquisa na Shell, que foi feita há muitos anos, que é muito interessante. A Shell, em algum momento, disse que não podia ter casal dentro da companhia. Então, começaram a demitir. Um dos dois tinha que sair da empresa. Quem saiu? Mulher. E eles falavam, mesmo quando a mulher tinha uma carreira melhor,
eles achavam uma explicação. Não, porque o homem, sabe, ele tem mais chance. E eu vou fazer uma pergunta aqui capciosa. Estavam errados em alguma medida? De que o homem tinha mais chance de crescer na empresa que a mulher? O triste é que não. Agora o mundo está mudando. Isso foi nos anos 80, 90. Então, assim, agora o mundo está mudando e as empresas estão mais preocupadas. Mas antes, quem subia, e até hoje quem sobe é o homem. Então, se você vai ter que fazer um cálculo de uma casa... Uma outra história também. Eu tenho uma amiga que foi secretária de planejamento em Brasília e agora é secretária de planejamento no Rio Grande do Sul. Aí o que ela resolveu? Convidar a equipe dela de Brasília, que já tinha sido exitosa, para trabalhar com ela no Rio Grande do Sul. Ela convidou 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres da equipe. O que aconteceu? Os homens todos aceitaram, as mulheres não aceitaram. Por causa da família. Ainda é lógica que funciona. E o que isso significa? Você, por exemplo, se você quer fazer uma campanha de deputado federal, você vai ter que ficar 3 dias por semana em Brasília e os outros 2 dias viajando na base. Gente, política dá muito trabalho. Você tem que acordar 8 da manhã. Não é para desestimular, não. É para dizer o seguinte, isso tem que ser negociado. Todas as mulheres que eu entrevistei contavam a mesma coisa. Você tem que negociar. Não é à toa que as mulheres entram mais tarde na política. As mulheres entram depois dos filhos ou elas adiam os filhos. Por exemplo, aquela deputada, tem uma deputada do Rio, que é a Clarissa Garotinho, ela teria uma idade que já era casada, e ela está adiando. A Áurea teve bebê agora e não tinha nem precedente, não tinha histórico de licença maternidade para deputada. A Áurea Carolina, que é deputada federal, ela teve bebê. Ficou grávida agora durante a legislatura e teve bebê. E eles tiveram que pensar como adaptar as regras para a licença maternidade, porque não tinha essa consideração. E às vezes as idades calham. Senão a mulher tem que começar a carreira política dela a partir de 50, pode ser meio tarde para tanto esforço. Então, quando fazem a conta aqui do trabalho não pago, em branco, e o trabalho pago, a mulher trabalha menos horas que os homens, em média. Mas ela trabalha muitas horas pelo trabalho não pago. E aqui é o tempo do trabalho pago, não pago dos homens, e aqui o tempo do trabalho pago. Para mostrar exatamente aquilo que eu estava falando, olha o que acontece quando a mulher tem... Aqui é a primeira criança. Como eu sempre gosto de falar, isso acontece na Dinamarca. Agora vocês imaginam o que acontece no Brasil, né? Esse gráfico aqui é da Dinamarca, tá? Naquele país tem um monte de programa para mulher, creche, 1 ano de licença, não sei o quê. De fato, quando nasce a primeira criança, aqui está a mulher, tá? Os 2 estão trabalhando muito. Quando chega aqui um ponto, nasce a primeira criança, a mulher tem uma queda de horas trabalhadas e depois ela fica trabalhando menos. Ela vai trabalhar em meio período. Os homens trabalham mais ou menos a mesma coisa. Agora, olha o tombo do salário. É muito grande. O tombo do salário da mulher é muito maior do que o do homem. Ao contrário, né? Porque muitas vezes entendem que agora esse homem como provedor... Isso tudo eu estou repetindo e falando para a gente entender como a gente ainda é marcado por essa ideia da mulher cuidadora e do homem provedor. O homem provedor é o homem que está no espaço público. A mulher cuidadora. E uma das coisas que todo mundo fala assim, mas você tem, de fato, tem um debate muito importante que é sobre a questão da mulher negra. Falam assim, a mulher negra estava sempre na rua, ela estava sempre trabalhando. Fato. Não há dúvida disso. Mas essa mulher também era a mulher que cuidava dentro da sua casa. O machismo também se repete nessas esferas. A mulher na política, vamos a ela. Essa frase foi dita no século XVIII, em 1772, logo ali, no passado. O que acontece? Começa a acontecer a Revolução Francesa, que é 1789, os ânimos começam a se animar, e todo momento que tem uma mudança, uma ruptura nos sistemas, você aumenta a quantidade de mulheres no poder. Toda vez que tem um chacoalho de sistema, você aumenta, que nem agora, por exemplo, você tem um chacoalho de sistema nessa última eleição legislativa. Então, você aumentou a quantidade de mulheres, você aumentou a quantidade de novos deputados, chacoalha de alguma maneira toda aquela estrutura. Então,
Então, estava esse debate muito forte naquela época, as mulheres queriam participar da política, de votar, ou do que fosse, do sistema novo que viria. E aí, esse foi um homem que falou, ele fala assim, em quase todos os governos do mundo, excluída das honras e dos cargos, elas nada podem obter, nem esperar, nem se ligar ao Estado, que tinha que ser com letra maiúscula, Débora, pelo orgulho de ter ocupado cargos. E sem jamais combater pela pátria, elas não têm qualquer lembrança lisonjeira que as ligue à sua nação, pela vaidade, seja das obras, seja das virtudes. O que esse homem entendia, e que é o que se entende ainda um pouco? Quem aqui já ouviu aquela frase assim, vocês querem tudo, mas não querem ir pro exército, né? Ninguém ouviu essa frase aí. Gente, toda palestra que eu dou, se tem um homem, aparece ele e fala assim pra mim, mas o que você acha de serviço obrigatório para mulher? Aí eu sempre respondo a mesma coisa. Falo, você contra... Hã? Exato. E eu ainda respondo, a minha resposta preferida é o seguinte, eu sou contra o serviço para você e para mim. Se você quiser, a gente vai junto e acaba com esse serviço obrigatório e faz outras formas. Porque eu conheço muita gente que quer ir para o exército sem serviço obrigatório. Para homem e mulher. Não, todo mundo vai. Mas eu, na verdade, eu, Débora, assim, a minha visão é que eu acho que a gente podia fazer isso de outras formas, uma vez que tem uma população enorme que quer entrar no exército e não consegue. E aí homens e mulheres, então acho que a gente tinha que fazer assim uma coisa, pensar um contingente, não cumpriu esse contingente, aí você vai em outro. Mas assim, isso é uma opinião pessoal. Mas uma das razões, tanto que uma das primeiras lutas das feministas no Brasil, lá no século XIX, comecinho do século XX, ou seja, lá para 1900 e poucos, 1800 e tantos, era participar do exército. Porque participando do exército, elas entendiam que elas iam ter direito ao poder. Porque tinha essa ideia de que, se você não está participando, como é que você vai gostar, como é que você vai ter uma relação com o Estado? Se você não está aqui, e isso vale até hoje. Olha só, gente, toda vez que alguém vira para você e fala assim, vai lavar uma louça, é isso que a pessoa está falando. A pessoa está falando para você assim, vai arranjar um pano de prato para lavar. Ela está dizendo o seguinte, este lugar aqui do debate dentro do partido não é para você. Vai arranjar uma louça para lavar. Volta para sua casa, que lá é o lugar que você tem que trabalhar. E aí, vem a resposta dessa moça aqui, ela chamava Madame d'Epinay, porque isso é uma troca. Esse livro chama O que é uma Mulher, esse livro onde aparece essa troca de cartas, é um livro bem interessante, da Elisabeth Badinter, e ele se chama O que é uma Mulher, e tem essa troca de cartas dos dois. E ela fala uma coisa muito interessante, ela responde a ele e fala assim, a fraqueza de nossa Constituição, porque ele está dizendo que elas são fracas, né? E dos nossos órgãos, pertence certamente à nossa educação, e é uma consequência da condição que nos destinaram na sociedade. Certamente seriam necessárias várias gerações para nos recolocar, tal como a natureza nos criou. Poderemos sair vencedoras, mas os homens perderiam demais. Ela chama atenção para essa falta da questão do poder. Ou seja, quando você ameaça isso. Eu gosto de... eu acho que é muito importante a gente refletir sobre algumas coisas que a gente considera que são características inatas e o quanto elas são constituídas. Por exemplo, a mulher é dócil. Toda mulher é dócil? Não. Até onde eu sei, todo mundo, todos os políticos e coisas que eu li preferiam 1000 vezes lidar com Lula que lidar com a Dilma, por exemplo, nesse aspecto. E é uma mulher e é um homem. É só para chamar a atenção assim, só que vocês vão ser cobradas de serem dóceis. E se vocês não forem dóceis, vai todo mundo olhar para você e falar assim, essa daí quer ser igual a um homem. Porque a gente já considera que existem umas características que já são atribuídas aos homens e às mulheres. Existe já essa separação? Existe. Quer ver uma outra que falam, que essa eu adoro, eu ainda vou fazer um trabalho sobre ela, que eu adoro pensar sobre ela? Mulher não é corrupta. Na lista da Odebrecht, dos denunciados lá, tinha 1 ou 2 mulheres entre 300 homens. Vamos considerar que as mulheres não são corruptas, mas vamos considerar que elas poderiam ser. Se elas podem ser, qual é a razão para elas não estarem na lista do Odebrecht?
elas não estão nos cargos de decisão. Elas não estão nos clubes. Alguém aqui já frequentou alguma assim, já foi a Brasília, participou, já viu alguma coisa lá? Funciona assim. Você vai, esses caras todos que a gente vê brigando ali na TV Senado, na TV que se xingam o dedo na cara, acabou aquilo ali, vai todo mundo tomar cerveja. Cerveja não, que cerveja, vai todo mundo tomar uísque. Aí eles sentam, tomam seus uísques, cada um leva sua namorada se tiver, e decidem as coisas. Não é assim que decidem que não tem partido, não. O partido tem preferências, não é isso. O que eu quero dizer é, aí você, mulher, toda mulher que eu conversei, deputada, reclama da mesma coisa. Ela não é convidada para tomar uísque, porque entendem que ela não vai fazer parte daquele clube. Porque isso é uma coisa de homem. E isso dificulta também empresa. Sabia que empresa, isso também é uma das maiores dificuldades? Porque, sabe o que fazem muito em empresa? Assim, quem já trabalhou em empresa aqui, viu? Ah, obrigada. É o quê? Essa história de você fazer a pelada dos homens. Eu até acho que um dia eu parei para pensar, porque eu tive que traduzir. Olha o nome de pelada. Porque eu tive que explicar, eu falei, olha, a gente usa um nome muito engraçado. Pelada. E eu falei, gente, até os homens vão para o futebol. Por isso é muito importante construir rede. Mulheres têm que se apoiar. Não pode brigar com a colega. Não pode. A gente tem que se apoiar e fazer. Se vai ser a rede do crochê, a gente sempre soube fazer tricô, juntar um monte de velho, ficava todo mundo fazendo tricô. Vamos embora fazer o tricô, acha uma hora aí, bota os filhos, leva os filhos juntos, para você fazer essa rede de apoio dentro dos sistemas que você necessite. O mesmo vale para a política e para todos os outros. E aí, veio essa outra lá nos Estados Unidos, Abigail Adams, e falou: se não for dada a devida atenção às mulheres, estamos decididas a fomentar uma rebelião e não nos sentiremos obrigadas a cumprir leis para as quais não tivemos nem voz nem representação. Vocês já pensaram o tanto de lei que é feita sobre o corpo da mulher, sobre a mulher, sem que a mulher possa opinar de forma assim estrutural? Licença maternidade, que até no Brasil é bem boa. A lei de licença maternidade do Brasil é boa. É boa no sentido de ser ampla, né? Ela é bem ampla. A gente não opina. Por quê? Porque não tem mulher. A gente tem um déficit democrático. Se a gente não tem... Adorei que o senhor falou isso. Se a gente não tem mulher, a gente tem um déficit, a gente tem um problema com a democracia. Você tem um grupo que não está representado. A teoria de representação diz que outra pessoa, um homem pode representar? Diz. Só que a gente tem um número um pouco elevado de quantidade de homem. E você tem mulheres querendo. Se você tem mulheres querendo e elas não estão chegando lá, alguma coisa está acontecendo. E também fica uma pergunta que eu me faço, né? Não sei. Se de repente eles não fizeram isso até mesmo para afastar a gente do mercado. Não, tem uma perda. A questão da licença maternidade, eu acho que eu não acredito muito de um modo geral, uma coisa que as pessoas sejam tão inteligentes assim na sordidez, para falar a verdade. Mas essa perda mas eu acho que a gente tem que entender que apesar da gente ter sido feita assim, ou seja, né, esse filho vai ter que passar por enquanto, ele tem que passar dentro de uma barriga feminina e de uma mulher que eventualmente vai ter que fazer, esqueci desse detalhe. A bateria acaba, eu vou pegar ali o carregador. E a bolsa tá aí? Essa. Acho que tem aqui uma. Pronto, problemas técnicos resolvidos, vamos seguir. Eu acho que a gente tem, de fato, a gente tem que entender que apesar do filho
ser gerado dentro de uma criança é um projeto de uma sociedade. E aí a gente tem que pensar como resolver isso de forma conjunta, sem entender que isso é da mulher. Até porque, como a gente viu, né? Essa mulher muitas vezes é abandonada e esse projeto vira um projeto individual. Por isso que a gente pensa em política pública e tudo isso para cuidar desse grupo. Então, vem essa mulher, a Flora Tristan, que é uma peruana francesa, e fala, já no século XIX, ela fala assim: até o momento a mulher não contou para nada nas sociedades humanas. Do que isso resulta? O padre, o legislador, o filósofo a tratam como uma pária. Ou seja, aquela mulher que está ali, ela é metade da humanidade, mas ela está fora da igreja. Alguém viu aquele filme Dois Papas que estava passando no Netflix? É muito legal o filme, né? E aí, de repente, eu olhava aquele bando de... Agora que eu brinco que eu uso um óculos, meu marido fala, Débora, coisa mais chata, você vê as coisas, olha e fica olhando ali onde é que está a coisa do poder. É um bando de homem decidindo, mas é só homem. Aí eu fiquei... A gente aceitou isso por tantos anos, de forma acrítica, que a gente não achava estranho, né? Então, assim, e decidindo os rumos do planeta, não é o rumo, assim, de uma igreja. Então, assim, eu acho que esse diálogo que eles têm tentado fazer é importante para justamente não serem só os homens que vão decidindo. E o mesmo acontecia nos nossos congressos, nos nossos legislativos. Então, ela fala assim, vejam, há 6.000 anos, desde que o mundo existe, como os sábios dos sábios julgaram a raça mulher. Por que eu gosto desses 6.000 anos? Ela estava falando lá em 1803, ela estava falando de 6.000 anos atrás. A gente não vai, e nem eu tenho a ilusão de que a gente vai conseguir mudar esse mundo a nossa geração, não. A gente está fazendo lá, empurrando, estamos dando um empurrão bom, mas as coisas são estruturadas assim. Então, a gente vai ter que dialogar com essas estruturas, da forma como eu entendo essa dinâmica. Então, vamos ter que conseguir entrar nos partidos e tudo isso. Vou passar um pouquinho mais rápido por aqui, contando um pouco. Quer dizer, começa a luta pelo voto feminino no século XIX, a Revolução Francesa, que eu mencionei. Esse livro também é bem interessante, esse texto é bem interessante também, se acha na internet, chama Sujeição das Mulheres. É muito interessante você olhar esses textos e ver como não mudou muita coisa. Mudou uma parte, aí você consegue ver, mudou aqui, mudou ali. E você tem esses movimentos variando por todos os países mais ricos desde então. Só um minutinho. Seguinte, deixa eu ver se eu consigo passar esse vídeo aqui, senão é que eu já estou agora preocupada com hora para variar. Mas era só mostrando aqui o que acontece com o voto feminino. Só mostrando como é que vai avançando o voto feminino, ó. Aí vão passando os anos aqui, olha como é que demora. Como é que é uma coisa recente na nossa vida, né? Isso é o que eles chamam da primeira onda, essa do pedido das sufragistas. Ó, o Brasil tá lá, a América Latina tá lá, ó. O mundo todo, lá, todo mundo. Ali Equador.
Ó, em 61 veio o Paraguai. E tá vendo que tem um país da Europa ali que não foi ainda? Vai daqui a pouco, eu acho. É a Suíça. Ainda permanece. A Arábia Saudita foi bem recente. Foi quando eles fizeram esse vídeo. Imaginem vocês que na África do Sul só em 94 isso aconteceu. Para todas as mulheres, né? E tem um dos países africanos que acho que permanece sempre. Ah, que é quando a Arábia Saudita. Depois, se vocês quiserem, aí eu deixo meu e-mail, aí eu passo. Agora acabou. Esse daqui? Tá. Também, mas aí depois que se precisar, alguém tiver qualquer dúvida, depois eu sempre deixo meu e-mail. Não. Ah, por causa da luz aqui. Bem, aí vocês avaliam. Se precisar tirar a luz, para mim não tem problema nenhum. Esse é o mapa que mostra a representação das mulheres no mundo, o percentual de mulheres representantes no mundo. Então, quando a gente vê aqui o Brasil, ó, o Brasil está na faixa lá de baixo. Só para explicar para vocês aqui, quando está mais roxo, vermelho, são os melhores graus de representação. A gente não está mal como região, mas sim o Brasil. O Brasil ele é um ponto fora da curva, só para mostrar aqui, ó. Os países nórdicos, em torno de 41%, nas Américas, 26%. Câmara Baixa é o equivalente à Câmara dos Deputados Federal. Na Europa, 25%, na África, 23%. Então, assim, você tem uma representação muito baixa, com exceção desses países nórdicos, que é onde também tem mais mulher nas empresas, mais mulheres servidoras públicas, tudo isso. Para mostrar o caso do Brasil específico, olha só, a média latino-americana é de 28%. O Brasil hoje está com 15%, a conta é feita sempre em relação à Câmara Baixa, ou seja, Câmara dos Deputados Federais. E quando você olha aqui, a gente tem vários entre os maiores. Ó, o Paraguai tem uma excelente representação, o Equador, a Argentina. E você vai olhar o Brasil está lá na rabeira. O Brasil é 133 em 193, ou seja, ele está quase nos 100 piores e está quase na beirada lá dos 150. É muito baixa a participação de mulher no Brasil. A gente tenta entender várias explicações, mas uma delas, muito forte, uma variável muito importante, é a questão do custo das campanhas no Brasil. A gente vai chegar para falar lá um pouquinho, que é o quê? A campanha no Brasil é cara. Por isso foi tão importante essa mudança da lei. Porque como a campanha é muito cara, os partidos barram, a cota não é uma cota de entrada, né, é uma cota de candidatura, você acaba tendo essa variação. A doce criatura que me informa uma hora, me informa quando for 10h30. Ah, era ela. Quando for 10h30, você me avisa? Obrigada. Então, aqui está o Brasil. Aqui estão os países de alta renda, que é representação feminina, tá? Aqui estão os países de alta renda, aqui os países de média renda e aqui os países de renda baixa. Então, o Brasil ele tem uma representação feminina muito inferior ao que se esperaria de um país como o Brasil, que seria, digamos, o país ali da linha azul escura. As mulheres ainda são 18% das representantes nos gabinetes, que são os ministérios. Isso é mundo, tá? Isso é dado de mundo. E acontece aquilo que eu estava falando. As mulheres vão, sobretudo, para que ministérios? Da mulher, da cidadania, da assistência social. Aí tem um dado super interessante que é o seguinte. Era de esperar que tivesse mulher na educação também, né? Ministra da Educação. Sabe quantas ministras da Educação o Brasil teve? Toda a história do Brasil? Uma, no governo Figueiredo. Sabe qual é a minha suspeita para não ter tido? É um ministério cheio de dinheiro. Quando o ministério tem dinheiro,
E ele tem poder. Ele é um ministério com dinheiro e com poder. Então, você é mais difícil, a briga é maior. E apenas 19% das Supremas Cortes tem uma presidente mulher. Mas você sabe que no Brasil isso a gente teve 3 presidentes mulheres recentemente. A gente começa tarde, teve a Ellen Grace, depois teve a Carmen, mas teve uma no meio. A Rosa. A Rosa. Vai ser, né? Mas o Brasil, ele começa tarde, mas o Brasil ele não é tão ruim quanto outros países. A gente tem mais de 19%, porque a gente tem 3 em 11, então um pouquinho mais. E hoje em dia são apenas 19, tem 193 países, então apenas 10% desses países têm presidentes mulheres, são as chefes de Estado. Isso tudo não é para desanimar ninguém, é para dizer que o que vocês estão passando aqui, o mundo todo passa e está todo mundo tentando batalhar e junto tentar chegar a um ponto comum. Se eu consigo botar aqui o outro videozinho. Eu adoro essa imagem desse... Talvez algumas de vocês já tenham visto essa imagem da cena. Esse é o Parlamento Britânico. E aí o que eles falam tem mais espaço para a mulher no topo. Porque se você pensar, vocês viram, né? Você tira a mulher, você tira os homens, tem muito poucas. Por isso é importante fazer rede, toda essa minha cantilena aqui. Alguém aqui estava falando antes da política, né? Então eu vou fazer aqui essa pergunta para vocês. Pensem aí, quem não falou ainda pode falar, o que é a política? Eu estou falando ali que a política é um processo de negociação. Para que serve? O que é a política? Ou vou fazer uma pergunta mais fácil. Qual você pensa que pode ser a sua contribuição na política? É um outro jeito de responder essa mesma pergunta. Para que ela serve? Se alguém tiver papel e caneta aí e quiser escrever, acho que é bom para reler, para pensar. A elaboração de políticas públicas mais eficientes, né? Então, temos ela pensa na política, pensando em elaborar políticas públicas mais eficientes. E o que seria uma política pública mais eficiente? Não tem resposta para essa pergunta, tá, gente? Muitas respostas são possíveis. Que os resultados sejam mais positivos, que a gente veja os resultados na base, perante a base da sociedade, que tenha mais resultados, né? Então, ter políticas públicas mais eficientes para a população vulnerável, com foco numa população mais vulnerável. Ou seja, uma população de menor renda, que precisa mais. Aristóteles falava que a política é uma forma de fazer o bem para todos. Então, aqui temos uma outra resposta. Aristóteles é uma forma de fazer o bem para todos. Quem mais quer falar? Sobre para que a política pode servir ou por que quer entrar na política? Acho que para dar voz para aquelas pessoas que não têm a mesma oportunidade, ou não têm tempo, ou não têm conhecimento. Então, os representantes políticos, né, eles levam, né, eles percebem, captam, né, essas necessidades e levam para que isso seja concretizado em benefício dessas pessoas que não têm voz. Então, servir como alguém que vai ser um intermediário junto aos recursos do Estado para aqueles que não têm voz. Mais alguém? Quer falar? E aí você vai chegar lá na mesa de negociação. Por que isso não é feito hoje em dia? Por que não é assim que acontece, ou acontece mais ou menos assim? Por quê? Pois é, mas o que acontece? Numa sociedade, os interesses, eles são
que não seja roubar, eles são interesses lícitos. As pessoas têm interesses conflitantes. Vou dar um exemplo. Uma pessoa quer construir, um grupo quer construir um hotel numa determinada cidade que vai gerar emprego. Esse hotel vai gerar emprego, vai gerar 1000 empregos para aquela cidade. Posso falar? Vou usar um exemplo concreto, que esse é um dos exemplos mais difíceis, que é a história da transposição do Rio São Francisco. Para um grupo, isso era bom. Para um estado, isso era bom. Para outro estado, isso era ruim. Quem está certo? Não tem certo e errado da política. Tem. Quando é ilegal, quando a gente está falando de roubo, apropriação do Estado, enfim, questão de ameaçar direitos humanos, mas é muito difícil. Então, a política, ela envolve uma coordenação de dissenso. A gente achar que a política é consenso, ela é consenso num mar de dissenso. Porque muitas vezes, você transpor o São Francisco significa tirar de um lugar e botar em outro. Você construir um hotel que vai empregar 1000 pessoas significa talvez tirar a praia de outras 500 ou 1000. E por aí vai. E a política é quem vai... a gente criou é quase como se fosse um instrumento de negociação. Porque você entendeu que você tem os representantes e esses representantes vão ter que negociar. Isso é uma das funções da política. Negociar os dissensos. A outra é encontrar os consensos para aplicar em políticas públicas. Então você vai pegar e reunir aquele grupo que foi eleito, você vai entender que eles são as preferências das pessoas e elas vão fazer esse consenso para desse consenso. Agora, os consensos, qual é a dificuldade? O consenso que a gente consegue chegar é mínimo. Então, na mesa de negociação, é sempre uma negociação infinita. Porque o consenso que a gente consegue... Vamos tentar fazer um consenso aqui, por exemplo. Quem é a favor da melhoria da educação? Temos esse consenso, né? Na prática, isso adianta? Não. Porque na prática, o que vai acontecer? Um acha que tem que gastar mais em escola militar, o outro acha que tem que gastar mais em escola. Mas com voucher, que é aquela escola que você paga a escola particular para a criança ir lá de graça. Aí você vai ter pesquisas que mostram A, que mostram B, mas é muito difícil você criar um consenso prático. Por isso que tem as eleições também majoritárias, que acabam dando, de alguma maneira, os 3 poderes não existem à toa, né? Para um ficar ali negociando com o outro. Muita mulher entra na política e se frustra com isso. Mas eu não consegui levar adiante nada do que eu queria. Eu sempre costumo falar, olha só, nem você, nem o homem, nem o cara que está lá há 50 anos. Está todo mundo negociando. Então, infelizmente, gostaríamos todas de mudar o mundo amanhã com a grande e linda política maravilhosa que a gente vai conseguir inventar, aprovar e conseguir a dotação orçamentária. Mas não é o caso. Então, assim, a negociação é um processo da política eterno. A negociação. Aí todo mundo fala assim, mas fulano cedeu para ciclano. Não dá para fazer política com tantos partidos que a gente tem sem ceder. Ceder, não estou falando de roubar, não, gente. Estou falando de ceder no sentido de negociar. Não é dinheiro, não é tirar dinheiro do Estado. É negociar. Fala assim, ok. A negociação das cotas aconteceu isso. Por exemplo, a Marta Suplicy foi quem avançou lá nos anos 90 e eles tiveram que aumentar o tamanho da chapa dos homens para botar mais mulher. Aí você negocia, e todo mundo fala, Marta errou. Era o possível. A política lida muito com o possível. Assim, o impossível você sonha e pensa e tal, mas você não tem muito jeito. E você tem outra palavra que eu usei aqui que eu acho que é importante, essa questão dos valores. As pessoas têm valores diferentes e muitas vezes conflitantes. Então você vai tendo que negociar. Como também uma outra coisa que falam muito da política é que a política ela começa a existir a partir do momento em que você fala que não quer ter guerra. Porque antes, como é que resolvia? Eu quero A, eu quero B, guerra. Eu quero B, você começa a achar instrumentos que pudessem executada pelo Poder Executivo, resultante das leis aprovadas pelo Legislativo. Enfim, a gente sabe que
os poderes vão se misturando aí nessa dinâmica. Isso aqui eu falei exatamente isso atrás, que é quando um dos grupos da sociedade tem um controle de forma intensa do poder, o Estado tem uma força apenas. É o que a gente acontece de alguma maneira quando só tem homem mandando. E se não houvesse mulher querendo, eu acreditava. Mas assim, eu acho que não tem menos mulher querendo do que eu gostaria, mas eu acho que nós não somos incentivadas também pelos ambientes partidários a entrar lá. Eu acho que o partido diz, todo mundo ouve, mas a gente tenta inscrever mulher, mas a gente tenta fazer isso, e na verdade não vai muito além disso. O que acontece no Brasil? No Brasil, você tem a República proclamada em 89. Quando vão fazer a Constituição, as mulheres brigam para incluir já o voto feminino. Porque lembra que eu falei? Quando tem qualquer mudança, você tenta jogar isso lá dentro. As mulheres tentam e sai assim. São eleitores todos os cidadãos maiores de 21 anos. Por ser masculino, eles falaram, não, só homem, está ali na Constituição. Eles aproveitaram esse nome também para ajudar a dizer que isso era uma coisa só para homem. Outra coisa de movimento. O movimento vai. Quando você tem uma quebra, você fala assim, agora vai dar certo, e quebra o movimento social, ele se desmonta, de alguma maneira, ele dá uma diluída. E aí elas voltam já nos anos, em torno, mais para diante, dos anos 20, a fazer uma série de... Peraí, deixa eu botar aqui. Enfim, aqui são detalhes da história. Como é que você vai fazendo os esforços? Uma das pessoas que até ela é uma perfilada desse livro infantil, que é a Berta Lutz, que é a mãe do nosso voto feminino. Ela cria a Fundação Brasileira pelo Progresso Feminino. E a Berta Lutz começa a fazer essa batalha. Ela vai para congressos no exterior, ela faz uma série de esforços junto à ONU. Outro dia eu conheci um pessoal da Noruega que estava estudando o trabalho da Berta Lutz junto às organizações internacionais, porque ela foi um personagem muito importante ali, a Leolinda de Figueiredo Daltro, que é uma das primeiras mulheres também. Ela funda esse partido em 1910, e o primeiro lugar a aprovar voto foi o Rio Grande do Norte. Foi o voto feminino. Eles conseguem aprovar o voto feminino, conseguem eleger uma prefeita, mas ela é caçada nacionalmente. A Alzira Soriano é caçada, ela não deixam ela assumir. E em 32, quando chega o Getúlio, aí as mulheres falam, não, agora chega dessa bobagem, já mudamos 2 vezes essa Constituição e a gente vai entrar e as mulheres conseguem o voto eleitoral já em 32. E nessa eleição, deixa eu passar isso para cá. Eu vou passar para cá, depois eu volto. Nessa eleição, que é de 34, só é eleita uma mulher, que é a Carlota Pereira de Queiroz, é uma mulher paulista que lutou na Revolução de 32. Ela era uma enfermeira e, enfim, ela trabalha na Revolução e ela consegue se eleger. Essa foto é muito bonita, você acha na internet, porque ela justamente mostra isso da mulher como aquele ser estranho, né? Vocês sabem que até pouco tempo e muita Assembleia Legislativa não tinha banheiro de mulher, né? Não tinha necessidade. Então tinha o banheiro das secretárias. Aliás, vou contar uma outra história dessa minha amiga, tal que é secretária de planejamento. Aconteceu com ela sábado. Sábado ela foi num congresso em Foz do Iguaçu, de secretários dos estados. Aí ela chegou lá e falou assim, não pode entrar. A pessoa que estava na porta. Ela falou, não, mas eu sou secretária. Aí ele falou, não, mas é só para secretário. Aí ela falou assim, mas eu sou secretária do Rio Grande do Sul. Aí ele falou assim, acho que a senhora não entendeu, é só secretário. Aí ela falou assim, eu sou secretária de planejamento do Rio Grande do Sul. Aí ele, então só pode governador. O cara não deixou ela entrar. Porque ele não conseguia entender aquela mulher como uma mulher que pudesse ser uma secretária de Estado. Era assistente, enfim, da administrativa. Então ele não conseguia, ele entendia outra coisa. Obrigada. Então assim, realmente, como tem um texto em inglês que eu dou num outro curso que é interessante também, que ele fala sobre a mulher como um alienígena. Porque as pessoas olham e não sabem nem o que fazer, né? Então elas olham e falam assim, o que essa mulher está fazendo aqui mesmo?
Só para voltar. Então, o Brasil é 133 no mundo, entre 193 países, quando você considera mulheres na política. Quem quiser usar como referência chama IPU, que é Interparliamentary Union. Eles fazem pesquisa, atualizam o tempo todo o número de mulheres, quem for replicar conhecimento. Lá tem muita coisa, tudo de graça. O Brasil é o pior país da América Latina. Hoje a Câmara dos Deputados tem 77 em 513. Até a última legislatura eram 51, era 10%. Vocês vão ver ali como não mudou nada. Senado tem 13 senadoras, em 81 manteve o mesmo número. Então, só para mostrar para vocês, ó, esse aqui é o 100%. Eu só gosto de botar essa barra para a gente ver. Quando a Carlota Pereira de Queiroz foi eleita, estava aqui, ó, 34. 1934. Olha o que aconteceu nesses 34 até agora, são 86 anos. Olha o que aconteceu nesses 86 anos. Aqui, ó. Que o pessoal falou muito. Aumentou em 50% o número de mulheres. Aumentou, de fato, aumentou em 50% o número de mulheres eleitas. Aqui, ó, no 100%. Aí, tem um dado que é ótimo, que é quando você olha os partidos. Aí todo mundo gosta de dizer assim, mas a maioria da bancada é de esquerda. Hoje em dia a maioria da bancada é de esquerda. E vou dizer mais. Todos os partidos são uma porcaria em representação de mulher. Todos. Não é só o partido de esquerda, não é o partido de direita, não é o partido de centro, partido mais ou menos. Todos os partidos não passam muito de 10%. Todos eles têm um percentual muito baixinho de mulher. PT, PSOL. O único partido, aliás, assim, eu falo muito tranquila, eu não sou filiada a nenhum partido. O único partido que tem uma criação melhor é o PCdoB. Porque ele cria a mulher desde eu fui perguntar, eu falei, o que acontece? E de fato, se a gente for pensar, tem bastante referência do PCdoB. Ele pega a mulher do movimento estudantil, como o PCdoB é muito forte no movimento estudantil. O movimento estudantil vai acompanhando essa mulher desde o movimento estudantil. Então, é o que aconteceu, por exemplo, com a Manuela Dávila. Eles têm outras... Tem a Jandira Fegali, que é uma deputada importante do Rio, também é PCdoB. É o único partido, quando você olha, não está atualizado para essa legislatura, que tem o percentual de mulheres, que você tem que comparar, não é no total de mulheres, você tem que comparar homem com mulher. Aí você olha, quantos elegeu? Então, se você olhar assim, quem mais tem na bancada é PSL e PT, que também são quem tem mais na bancada de homens. Aí tem muita mulher, de fato, PSL e do PT. Mas não é muito comparado com o volume de candidatos deles mesmos. Essa é a Carlota Pereira de Queiroz, que é a primeira mulher, aquela do chapeuzinho branco. É essa. Ela brigava com as feministas, ela foi eleita brigando com a Berta Lutz e ela não se davam. Eu falo que a gente tem um erro de origem, né? Porque aí a gente só tinha duas, aí as duas não se davam. Duas em 300 e tantos, e as duas não se davam. A Berta Lutz não é eleita, ela é eleita como suplente, e ela entra em 36, só que a gente tem o Estado Novo em 37, o Congresso é fechado e ela sai. Essa é em 34. A gente também tem a eleição da primeira mulher negra a ocupar uma cadeira, que é a Antonieta de Barros. Ela se elege por Santa Catarina, era uma professora de Santa Catarina, também tem um vídeo dela muito bom, contando a história de como ela se elege, deputada estadual, no caso dela. Mas é uma precursora também. Então, quando a gente olha para majoritárias, aqui, ó, majoritária. Você sabe que governador é o pior que a gente tem de mulher. Hoje em dia a gente também tem uma só, que é no Rio Grande do Norte. Enfim, em 27 estados tem uma só. E prefeitas, a gente teve um pequeno aumento em 2016, mas nada muito longe disso não. A gente continua com o teto de 10%. E prefeita era um espaço, seria um espaço propício. Porque a gente tem 5.200 municípios, 5.100, né? Não sei quantos são municípios, mas é em torno de 5.000. E quando você vai olhar vai olhar os municípios, a prefeita, às vezes, está num município de 5.000 pessoas, de 10.000 pessoas, é mais fácil, ela não tem que fazer esse deslocamento. E mesmo assim, os grupos de poder locais ainda têm muita influência. Uma coisa importante, muita gente me fala, até lembrando aqui do teu caso, que eu vou te convencer até o final da aula de ser vereadora, muita gente fala assim, mas no Brasil todo mundo que se elege é mulher do fulano, não sei o quê, é a filha do ciclano. Aí, isso me perguntaram nos Estados Unidos. Aí eu falei,
Vocês estão muito chocados que no Brasil é assim? E o Bush? E o filho do Bush? E o irmão do Bush? E a Hillary Clinton? E aí Michelle Obama só não é porque ela não quer, porque essa mulher, se fosse se candidatar, ia ser eleita rainha dos Estados Unidos. Então, assim, política é um negócio familiar. No Brasil e fora. Então, também é o filho do fulano. O que acontece, que é diferente um pouco para homens e mulheres, é a mulher, muitas vezes, é a esposa. O pai, casos, por exemplo, como Sarney, que indicou a Rosiana, é menos comum, acontece, mas é menos comum. O mais comum é ele indicar os filhos e o marido indicar a esposa. Ou, muitas vezes, acontece o oposto. Vocês sabem, por exemplo, no caso da Argentina, a que sempre foi da política é a Cristina Kirchner. E aí o Nestor Kirchner veio depois, só que a gente está tão acostumado a associar que o homem é da política, que a gente olha e pensa, até eu, gente, eu olho para ela e penso, e a mulher do Kirchner? E ela é que é quem era originalmente da política, era ela. Então, política, quando as pessoas vêm dizer assim, ah, mas você está se candidatando porque você é mulher do fulano, você fala assim, não, eu sempre quis ser, que eu nunca tive a ideia. Agora, vou ter essa força. Vamos fazer o seguinte, eu acho que deve ser mais 10h45. Vamos dar uma paradinha até 11 horas? O que vocês acham? Ou seguimos mais um pouco? Paramos, né? Todo mundo toma uma água. Que horas são? Então vou passar mais um pouquinho. 10h45 a gente para e volta. 10 minutinhos? Pode ser? Então tá, porque aí dá 11 horas certinho a gente já sabe que vai voltar. Vocês não vão conseguir ver muito bem daí, eu acho, mas eu vou explicar um pouquinho o que é. Essa pesquisa também é gratuita. Quem fizer pesquisa aqui, que eu vi que tinha 2 pessoas aqui, você acha tudo isso online, faz os cruzamentos, chama World Value Survey. São os valores das pessoas. O que as pessoas acreditam e eles fazem uma sequência específica para o Brasil, você consegue comparar com outros países. E aí, eles perguntaram, por exemplo, isso tudo é Brasil, está tudo escrito em inglês, porque a pesquisa sai em inglês, mas ela é no Brasil. Foi feita com 1.500 pessoas aqui. No geral, os homens são melhores executivos de negócios do que as mulheres. A maioria discorda, tá vendo? Tudo bem que a pessoa pode mentir e tal, mas a maioria discorda. Aqui um pessoal enorme aqui discorda muito. E só concorda esse aqui, que não é pouco, tá? 22% acham que os homens são melhores gerentes que as mulheres. Pensando a mesma coisa, sobre ser líder político, 24% acham que os homens são melhores líderes políticos que as mulheres. Então, esses votos aqui, vocês já não vão ter. Esse, na verdade. Então, se a gente pegar aqui, vai dar mais uns 8%, 32% dos votos, porque esse já vai estar olhando e vai pensar assim, cara, eu só posso votar no homem, porque ele é melhor. Agora, olha esse dado aqui que eu achei ele tão capcioso, que aí, o que acontece às vezes na pesquisa? Se você pergunta para alguém na pesquisa assim, às vezes você faz a pergunta, muda a resposta. Então, eles fazem essa pergunta que é mais capciosa, que é o seguinte, se uma mulher ganhar mais dinheiro que o seu marido, isso vai dar problema. Aí, olha quanta gente concorda. 35%. Isso você está implicitamente dizendo que essa mulher tem que ter uma posição abaixo desse homem. Porque senão isso vai dar problema. E vocês sabem disso. Não preciso contar para ninguém aqui. Qualquer mulher, se a mulher começa a ficar muito poderosa, o homem começa a ser, se ela é casada, né? Tanto que as mulheres que eu pesquisei, que faziam esses cursos como vocês aqui, a maioria eram mulheres que eram ou divorciadas, ou viúvas, ou elas estavam em outro processo. Porque a gente sabe que os outros homens olham e falam assim, essa sua mulher manda demais. Essa sua mulher quer muita coisa. Essa mulher se mete. Então, não é fácil. E eu queria dizer assim, isso é no país inteiro. Isso que vocês estão passando, eu acho que é assim, que nós passamos, não é uma coisa que já está estudada, está sendo pensada. Não é com você. Eu acho que isso ajuda até a passar a questão. Então, falando um pouquinho das cotas, ela é para o sistema proporcional, né? A gente não tem cota aqui para majoritária, ou seja, não tem para prefeito, governador e presidente. Aí os partidos podem fazer o que quiserem. A lei de 95 consegue estabelecer 20% para vereadoras, 97, 25% para as deputadas federais,
Em 98 começa a valer o 30%. E o que é importante da gente saber? Um pouco depois tem a reforma, que é o próximo assunto, tem a reforma que tem a ver com os financiamentos. Porque quando tem a micro-reforma, que vai determinar tempo de televisão, quando o financiamento passa a ser público. Porque o financiamento, vocês vão saber bem melhor amanhã, de gente muito mais entendida no assunto que eu, sobre a questão do financiamento. Mas o que você tinha antes? Você tinha um financiamento feito por pessoas, por entes privados, empresas, eu não sei o que é isso, foi proibido, passa a ser feito de forma pública, você faz uma mini-reforma eleitoral. Eu não vou me arriscar aqui, porque não é um tema que eu conheça profundamente a parte legal, mas só para dizer o seguinte, você reserva para as mulheres de até 5% do tempo de TV, acho que era isso, né? Até 5% da TV. Alguém aqui sabe? Agora me fugiu o número. Você dá um teto para o gasto com mulher. E aí as entidades feministas, junto à PGR, as entidades de mulheres, na verdade nem eram entidades feministas, entidades de mulheres junto à PGR, criticam isso e falam, se a cota é de 30%, por que o dinheiro não vai ser 30%? Você está me dando um teto, acho que o teto era de 15%. 5 a 15%, era isso. O partido podia gastar de 5 a 15%. E elas falam assim, não, tem que ser 30% no mínimo. Por que você está botando esse limite de 15%? Tem que ser 30%. E eles conseguem fazer essa mudança. O fenômeno das laranjas ainda é muito forte. O que acontece? Que eles chamam de laranja, né? Muita gente tem pedido para não chamar, porque isso culpabiliza a mulher, mas enfim, só para explicar de quem a gente está falando. Em 2016, você teve 16.131 candidatas e candidatos sem nenhum voto. Desses, quase 90% eram mulheres. Então, o que você está mostrando é que você tem muita mulher ainda que está preenchendo chapa. Eu culpo, assim, o que eu acho que é importante a gente não dizer assim, a culpa é dessa mulher que está preenchendo chapa. Não, a culpa é do partido que não se esforçou mais para procurar uma mulher competitiva. Uma mulher que não tem nenhum voto, não votou nem ela mesma em si mesma. Tem uma coisa que está aí, que pode ser uma pessoa que tentou e não conseguiu, mas ela tinha que ter 100 votos, tinha que ter 200 ou 10. Suporte, né? Tinha que ter o suporte. Tem que ter o suporte, que normalmente não tem. Isso. E agora o que eles estão chamando de laranja, que a imprensa está chamando de laranja, é outra coisa. Essas laranjas que chamaram no ano passado são as mulheres que receberam dinheiro, financiamento, fingindo que era para sua campanha, mas não era. Aí isso é uma outra dinâmica, que não é a mulher que não teve voto nenhum. Tanto que eles chamaram, uma delas foi eleita, uma que chamavam de laranja, foi eleita deputada federal, então teve voto pra caramba. Mas teria a ver mais com coisa de verba. Então, começa a valer em março de 2018, ela foi confirmada pelo TSE, e você consegue 30% do financiamento. Sabe o que isso significa, gente? Tem muito dinheiro para a mulher que eles não estão sabendo gastar. Como ela foi feita, sobretudo na eleição passada, que foi em cima da hora, os partidos ficaram desesperados, porque eles realmente não tinham mulher para gastar. Eles não tinham essas mulheres lá. E amanhã vocês vão aprender mais sobre isso, porque isso é um dinheiro que a mulher tem que requisitar. E ele tem que ser requisitado, porque o partido tem que gastar. E cada vez mais vão aumentar as fiscalizações. E isso, como eu falei, campanha, dinheiro de campanha é muito importante para o caso da mulher. Aliás, por causa da mulher e do homem. No caso brasileiro, ter financiamento de campanha, ter dinheiro para fazer santinho, para fazer não sei o quê, o santinho não, que já nem se usa tanto, mas para você fazer sua campanha, fazer sua divulgação, dizer que você existe, explicar quem você é, pagar a gasolina. E às vezes também é isso, é pagar a gasolina, é poder ir até o lugar, contratar gente para trabalhar para você. E esse argumento de que o partido não acha mulher, porque eles usam muito assim, não acha mulher competitiva. Mas isso também tem que ser um processo do partido. Eu dei umas palestras no Espírito Santo e o partido estava fazendo isso, estava fazendo reuniões, contratando gente para botar gente lá dentro, e acabava a reunião, eles saíam falando, você quer se candidatar? Porque aí é o momento em que as pessoas aparecem para se candidatar, e essa também é a iniciativa que tem a ver com o TRE. Agora vamos dar uma paradinha lá, a gente volta 11 horas, acho que tem uma aguinha ali fora, não é isso? Tá bom, muito obrigada, até daqui a pouco. Estou vendo várias palmas assim.